Prometeram ao torcedor do Corinthians uma mudança, que não aconteceu. E o Thiago Nunes acabou demitido por isso. Vamos falar desse assunto aqui no vídeo. Já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê a sua opinião. O Corinthians errou, acertou na decisão, errou, acertou no timing, era o momento, passou do momento. Quero que você deixe o seu comentário aqui. Primeiro vídeo sobre o Corinthians aqui no meu canal, depois da volta das competições, já destacava a quase inexistência de mudança em relação ao trabalho anterior de 2019. Eu dizia ali, é um Corinthians 2020, versão 2019, com cara de 2019. Vamos voltar no tempo. O Corinthians parecia muito cansado do modelo reativo, de jogos amarrados, de jogos não muito vistosos e tal, e um modelo que já também não vinha dando tantos resultados assim. E aí o Corinthians prega uma mudança. Vamos trazer um treinador com uma outra cara, uma outra filosofia, um cara que jogue para frente, um cara que seja propositivo, um time de velocidade. Vamos lá buscar o Thiago Nunes. E ele vinha executando um trabalho nesses moldes, no Atlético Paranaense. Só que aí chega o Thiago, talvez ele entendesse que seria o ideal mesmo repetir a fórmula que deu certo no Furacão, mas com o passar do tempo, ele foi percebendo que o material humano não lhe favorecia muito. Né? O Corinthians não tem um elenco com jogadores de muita velocidade, por exemplo. A gente tinha um Atlético Paranaense com Rony com muita velocidade, Nicão com intensidade, é um time agudo, Léo Cittadini fazendo jogadas rápidas pelo meio. O Corinthians tem um outro estilo de elenco, então isso já limitava um pouco. E aí o Thiago Nunes entendeu que, sem grana, com esse elenco, talvez o melhor fosse espelhar, repetir um pouco do que aconteceu em 2019, numa formatação na qual esse time está mais acostumado a jogar. Só que aí teve um grande problema, na minha maneira de ver, porque começou a se repetir um pouco o que se via em 2019, só que pior, porque o trabalho anda para trás, o trabalho evolui. Você quer um exemplo? O Corinthians 2019, ele era criticado por jogos não muito bonitos, jogos travados, amarrados. Poxa, você senta para ver o jogo do Corinthians, é um tédio, nada acontece. Mas aí você olhava e tinha um aspecto positivo. Pô, esse time toma pouco gol. Esse time defensivamente é sólido. Então é assim, é um sacrifício para ganhar um jogo, mas o adversário também tem que fazer um sacrifício para ganhar no Corinthians, porque é difícil fazer gol, é difícil furar essa defesa, o time não dá espaço. O Corinthians do Thiago Nunes, ele não tinha essa solidez defensiva, essa compactação extrema. Eu me lembro que o último vídeo aqui no canal, mais recente, onde eu falo do Corinthians, é o vídeo de sábado, depois do empate com o Botafogo. E ali eu dizia, caramba, como tiveram espaço os jogadores de meio campo do Botafogo, o Nazário, o Caio Alexandre, entre as linhas. Não era um time compactado, o Botafogo chegou muito, o Botafogo finalizou 9 vezes no primeiro tempo. Isso raramente acontecia nos jogos contra o Corinthians antes do Thiago Nunes. E então, o grande problema, quando você pega o saldo do trabalho do Thiago Nunes, aí você vai refletir, vamos buscar um ponto positivo do trabalho, sabe? Um aspecto positivo não tem. Não tem. Eu desafio você a me... Pode colocar nos comentários, a me apontar um aspecto positivo do trabalho do Thiago, do time do Thiago, um legado que possa ficar. Eu vou descontar tudo aqui, tá? A gente precisa descontar. Ele não teve um ano completo, a pandemia estava aí no meio do caminho, as questões financeiras são delicadas, isso tudo também precisa ficar claro. A conta não é só do Thiago Nunes, mas eu faço aqui uma análise do trabalho. Pandemia estava aí para todo mundo, dificuldade financeira está aí para todo mundo. E treinadores precisando otimizar processos com pouquíssimo tempo para dar resultados, é o que a gente vê em cada time do Brasil. É a situação que está por aí. Então, o Thiago está inserido nesse contexto. Não tem jeito. Aliás, o Thiago não pode se queixar disso, porque ele também, na entrevista coletiva pós-jogo, ele usa a má qualidade do futebol que se pratica hoje no Brasil como uma desculpa, uma justificativa para o futebol pobre que o Corinthians vinha apresentando. Ele falou isso depois do derby. Então, assim, é o cenário, né, Thiago? É o contexto que acaba forçando com que o Corinthians jogue desse jeito. Esse mesmo contexto, já que é tudo alastrado, tudo vale para todo mundo,
também é o contexto que enfoca treinadores, é o contexto que diminui o tempo para você dar resultados, assim. Eu não sou o cara que prega a demissão do primeiro ano a qualquer custo, em qualquer situação, em qualquer cenário, porque eu acho que tudo tem que ser analisado individualmente. Eu jamais vou querer aqui, vou cobrar, seria ótimo que acontecesse com todo profissional, o cara chegar no clube e ganhar tudo em um ano, em menos de um ano, é dificílimo de acontecer. Agora, nesse um ano você precisa ter sinais, o trabalho precisa andar de alguma maneira. O trabalho do Thiago, me desculpe, não andou. Com muitas dificuldades, tudo bem, mas, pô... Vamos olhar um pouquinho para cima. O Guto Ferreira chegou do Ceará, cara. Olha o desempenho do Ceará. Em pouquíssimo tempo, ele ganhou a Copa do Nordeste, ganhou os 2 jogos do Bahia com autoridade. Ele foi ontem para Porto Alegre contra o Inter. Eu narrei o jogo no Beira-Rio, com 4 desfalques no time titular. E ele fez o Inter suar muito para abrir o placar. Ele compactou o time, ele não dava espaço, o meio-campo do Inter não fluía. Se não fosse uma jogada na ponta do Edenilson no finalzinho, o Inter demoraria muito e talvez não conseguisse ganhar o jogo. Então, assim, você precisa apresentar num primeiro momento alguma coisa. O Thiago não apresentou. Tá bom, a conta dele tá paga, o Corinthians vai buscar uma outra solução, resolve todos os problemas? Não, longe disso. Porque administrativamente o Corinthians é um caos. Um caos. Ah, mas legal, name right, uma baita conquista, sem dúvida. Uma vitória do torcedor do Corinthians, uma vitória do clube. Mas os problemas financeiros ainda são gravíssimos. O balanço do Corinthians mostrou um aumento enorme da dívida bancária, dívida tributária, o rombo está aumentando. E o Corinthians ele não é competitivo hoje no mercado. Vamos lá, imaginando aqui o seguinte, o presidente André Sanches foi lá demitir o Thiago Nunes. E ao mesmo tempo talvez ele conclua que o elenco precisa de reforços para a sequência do campeonato, senão vai ser difícil aguentar o tranco. Ok, de onde o Corinthians vai tirar para contratar? Como o Corinthians será competitivo diante de Palmeiras, Flamengo, Internacional, estou falando do ponto de vista financeiro, Grêmio, na hora de contratar, não tem grana o Corinthians hoje, não tem poder, não tem força para disputar qualquer jogador relevante. Isso não é agora não, você pega os últimos anos, não é de agora. Aliás, desempenho ruim do Corinthians e brasileiro não é de agora. Ah, mas terminou em 8º, pegou a vaga na pré-Libertadores, tá bom, virou uma fartura de vagas a Libertadores, o Corinthians nem passou do raio da pré. 2018, Corinthians em vários momentos do campeonato fazendo conta, com projeção contra rebaixamento, com risco matemático de queda. Então, peraí, assim, não é de agora, são muitos os problemas. Os problemas do Thiago já abordei aqui. E os problemas diretivos, eles são muito mais sérios, em ano de eleição, tem todo um caos, assim. É um brasileiro muito preocupante para o Corinthians, extremamente preocupante para o Corinthians. Com pandemia, com calendário apertado, com jogo quarta, com jogo domingo, pouco tempo de recuperação, tudo muito embolado, sabe? Você vê que as trocas de pontos elas são muito grandes, né? Não tem ninguém muito disparado, não tem ninguém muito afundado e o panorama não é muito animador, não. Talvez o Coelho num primeiro momento, talvez o Corinthians ache uma solução aí de mercado, enfim, algo diferente no exterior e tal, mas o cara vai ter que fazer em pouco tempo esse time produzir. Esse time não está produzindo, né? Esse time não tem produzido. E aí, falando de elenco, eu me lembro da entrevista que o André Sanches deu ao De Placa nessa semana do Esporte Interativo, quando ele perguntado sobre o Thiago Nunes, mantido ou não no cargo, respondeu o seguinte: a partir do momento que eu detectar que ele perdeu o elenco, perdeu o vestiário, eu troco. Ele disse isso textualmente. E aí foi perguntado lá, não sei se pelo Luiz, pelo Mauro, pelo André, pelo Alê, um deles perguntou, isso já aconteceu, Andrés? Ele perdeu? O Andrés, não perdeu. Porém, eu fico em dúvida se após a coletiva pós-jogo da derrota para o Palmeiras, se essa perda não ficou clara. Se o Andrés, de repente, ali chegou à conclusão de que, opa, vestiário e treinador não estão falando a mesma língua. Porque o Thiago Nunes foi para a coletiva dizer que o elenco não está rendendo. Que tá faltando o desempenho técnico dos caras. E aí eu comecei a rever o filme de 2019, Carille em roda de colisão com o jogador, expondo o jogador na coletiva e o jogador não gosta. Tá bom, o jogador pode ter todo o direito de não gostar, mas precisa render mais, né? Precisa entender quando as cobranças... Você pode discutir assim o local da cobrança, né? Se é algo intramuros, se é algo que pode ser externado, o jogador tem muita dificuldade de lidar com crítica, ok, mas o jogador precisa ter a autocrítica e dizer, caramba, o desempenho não está legal, a gente não está rendendo, a gente está errando demais, a gente está desconcentrado, a gente é um time lento, a gente é um time com carências. O jogador também precisa olhar um pouquinho para o espelho, né? Porque fica muito fácil, conta a história do treinador e continua todo mundo lá.
Só que aí a diretoria também tem que olhar para o espelho e tem que pagar os caras em dia. A sequência de 2020 do Corinthians não é nada tranquila. Quem assumir o barco agora vai pegar um barco com mares revoltos. Não é missão para qualquer um, não. Não é missão simples, não. Talvez a missão mais difícil que o Corinthians terá se a gente pegar os últimos anos.